Publicada em 1943, Éramos Seis é a obra-prima da Maria José Dupré e continua sendo um dos pilares mais fortes da nossa literatura. Mais do que contar a história aí de uma família de classe média baixa em São Paulo, a autora vai construir ali o que a crítica chama de realismo doméstico, com destaque aí para os estudos da Bianca Ribeiro, que estudou muito esse livro aqui. O realismo doméstico aqui a gente vai entender como a cultura material, né? Então a cultura especificamente ali no ato da nossa narradora de fazer tricô, né, para vender, de produzir docinhos, de passar a madrugada dentro, fazendo seus docinhos para vender e complementar a renda daquela família. Tudo isso aí não era só, né, não eram tarefas de casa, né, só isso. Eram as únicas formas ali que essas mulheres, nesse cenário aí, tinham de resistir num mundo que passava por transformações urbanas, transformações sociais que eram muito avassaladoras. Quer dizer, estamos falando aí dos anos 1920, 1930. Portanto, no vídeo de hoje vamos falar aí sobre como Éramos Seis é um livro muito emocionante, é um livro bonito, mas ele vai além disso, né? Ele vai além do apenas bonito e do emocionante. Ele tem um contexto por trás de tudo isso, e quando você lê, depois de saber, depois de estudar esse conceito, a experiência fica muito mais interessante. E já vou avisando, esse é um dos meus livros favoritos da vida, eu leio e releio e sempre me emociono, sempre choro, estou chorando de novo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo exclusivo somente para os apoiadores do meu Clube do Livro, o Clube do Livro do Moço do Vinho, e também para os membros aqui desse canal. Meu muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no clube, eu fico muito feliz, né, de estar de novo aqui agradecendo vocês, então muito obrigado de coração por vocês continuarem me apoiando e por me deixarem também produzir esses conteúdos para vocês, né? Porque é sempre uma troca, eu aprendo muito com vocês e a gente vai aprendendo junto. Portanto, assim, se você não faz parte do meu Clube do Livro e tá vendo esse vídeo agora, você tá assistindo eu no passado, tá? Porque os apoiadores já assistiram. Então talvez você não me conheça, né? Pois muito que bem. Muito prazer, o meu nome é Rodrigo de Lorenzi, eu falo de livros, de séries e de filmes desde 2018, sempre tomando uma tacinha de vinho. Eu gosto de falar de tudo isso tomando o meu vinhozinho, e é por isso que não sabem meu nome e me chamam "Ah lá o Moço do Vinho". Então é isso, você está no canal do Moço do Vinho. Novamente, se você não está no clube, eu já me encontrei com o pessoal do meu Clube do Livro aí, já me encontrei presencialmente e virtualmente. Os encontros são sempre ótimos, então fica aqui o convite, né, para você entrar no nosso clube. Juro para você que é uma comunidade ótima, só tem gente boa, só tem gente com comentários bons, pessoas adultas. Eu já fiz amizade com todo mundo, amo todo mundo, aí a gente se dá presente, a gente vai, conversa, tem aqui uma vizinha minha que a gente vai no mercado, se encontra, é uma delícia. Então vem fazer parte de qualquer lugar do Brasil. Se você quiser fazer parte, então, do meu Clube do Livro, o link tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente catarse.me/ Clube do Livro Moço do Vinho, né? Moco do Vinho. Vem com a gente, tá? Vem com a gente. E se você quiser só se tornar membro do canal sem participar do clube, você pode aqui se tornar membro aqui no botãozinho e aí você recebe vídeos exclusivos antes de todo mundo. Mas também se você quiser só assistir, só curtir aqui o vídeo, o que eu peço pra você? Se inscrever nesse canal, né? Se você ainda não é inscrito. Dá o seu like, deixa o seu hype, né? Que o hype é uma ferramenta nova que o YouTube encontrou para valorizar pequenos canais que estão crescendo como o meu. Então com o seu hype o vídeo chega a mais pessoas, a nossa comunidade cresce, tudo fica uma beleza. Éramos Seis aqui, então faz parte do meu Clube do Livro, né? É a nossa leitura de abril dentro da nossa nova temporada que é Laços de Família, quer dizer, histórias complexas de família, né? Essa é a terceira temporada, eu acho que você deveria entrar no clube, tá? Porque os próximos livros vão ser o quê? Meu Pé de Laranja Lima e Santo de Casa. Então, assim, incrível. De 3 em 3 meses a temporada muda, né? Os temas mudam e a gente anuncia ali os livros para os próximos meses. Então, você já sabe aí que até abril, maio, até junho, você já tem uma lição de casa aqui. Então, bora lá, tá? Bora falar desse livraço que eu amo muito. Lembrando aqui que esse vídeo vai ter spoiler, tá? Então se você nunca leu ou quer ler
e liga para spoiler, eu sugiro você ler e depois você volta nesse vídeo aqui. Deixa aí salvo e depois você volta. Agora, se você já leu ou não leu e não se importa com spoiler, às vezes até gosta mais, né, de saber das coisas aí e ler o livro, então continua aqui e vamos conversar. Bom, Maria José do Pré nasceu em Botucatu em 1905 e foi uma escritora aí que transitou entre o público adulto e o público infanto-juvenil com muita maestria. Ela é um nome aí que muita gente conhece pela coleção Vagalume, né? Porque temos aí clássicos como A Ilha Perdida, As Aventuras do Cachorrinho Samba. Mas foi com Era Moisés que ela mostrou aí todo o seu poder de análise social, né? O que rendeu a ela o prêmio Raul Pompeia da Academia Brasileira de Letras em 1944. A própria trajetória da autora, né, ajuda a explicar o livro, né? E por que isso? Ela é formada pela Escola Normal Caetano de Campos, então ela entendia muito bem o quanto eram estreitos os caminhos para uma mulher daquela época, né? Que se ela quisesse subir na vida ou simplesmente sobreviver, as escolhas eram parcas, eram pouquinhas. Quer dizer, as mulheres podiam ir aí para essa escola normal, então elas seriam professoras. E era isso. E aí uma coisa interessante, né? Embora o livro tenha surgido aí no auge do modernismo, a autora fez uma escolha corajosa, né? Ela preferiu uma escrita clara, mais direta, né? Bastante emocionante, quase piegas. Mas foi essa simplicidade que conquistou todo mundo e que fez com que o livro ganhasse 5 adaptações para a TV e se tornasse parte da nossa memória afetiva. Tudo isso através do olhar da Dona Lola, né? Que é a matriarca dessa família, que reconstrói as suas lembranças quase 30 anos depois da história, né? De 1914 a 1942. Ou seja, é uma jornada aí de uma mulher, né, que atravessa 2 guerras mundiais e revoluções internas dentro do próprio país ali, tudo visto dentro da casa dela, né? E isso dá a impressão de que a gente também está vendo dentro da nossa própria casa, ali abrindo a cortina e vendo um pouquinho. Bom, a estrutura aqui de Era Moisés funciona como uma contagem regressiva, né? Porque o próprio título já vai lembrar pra gente da plenitude que existia no começo, né? Uma família aí completa. Tínhamos então a Lola, né? O marido, Júlio, os 4 filhos, né? O Carlos, o Alfredo, o Julinho e a Isabel, né? Tudo começa ali com o olhar da Lola. Essa história começa com o olhar da Lola já idosa. A Lola, já idosa, visita ali a sua antiga casa na Avenida Angélica, que agora é um lugar, né, bastante silencioso, só de memórias. E nessas memórias ela dá início a esse longo processo de recordação, que é o que a gente vai ver nesse livro aqui. Então a trajetória da família Abílio de Lemos é guiada pelo sonho da estabilidade simbolizado pela compra da casa própria, né? A gente vai ter muitos dramas aqui envolvendo a casa própria da Dona Lola. Mas essa conquista vem com prestações pesadíssimas ali. Essas prestações vão destruir a saúde e a paz do casal e dessa família. O Júlio, né, que é o provedor, é um homem trabalhador, só que ele é muito rígido e às vezes bastante agressivo. Aliás, eu gosto de todos os personagens desse livro porque, de novo, né, a autora ela consegue construir personagens muito humanos, mas o Júlio... E assim, gente... são homens que existem até hoje, isso aqui é anos 20, anos 30. Ah, quantos Júlios! Ah, quantas Donas Lolas! Mais um spoiler aí do Júlio, né? A vida dele acaba sendo abreviada aí, né, por uma úlcera gástrica, né, que foi causada justamente por essas tensões financeiras e pelo esforço físico exaustivo dele. Com a morte, né, do Júlio, o centro da gravidade ali do livro muda, né? Agora, manter a casa e a família de pé depende apenas da Dona Lola, da resiliência dela e também dos filhos, né, que vão ser obrigados a entrar num mercado de trabalho hostil. Eu tô resumindo muita coisa, tá? Porque o livro tem muitas passagens, muitas memórias, mas é só pra vocês terem uma ideia, caso nunca tenham lido ou não viram a novela, né? Então a segunda metade do livro é movida pela melancolia da dispersão desses filhos. Então o Carlos, né, o primogênito e o grande apoio da mãe, chega a sacrificar ali os estudos de medicina para ajudar nas contas, mas ele vai morrer também muito jovem. A desgraceira,
Porque desgraça nunca vem junto, nunca vem sozinha, aliás. O Alfredo é o filho rebelde, né? Ele vai entrar em movimentos políticos comunistas ali, que eram bem comuns à época, ele vai acabar fugindo e tal. O Julinho, né, ele foca na ascensão social. Então ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai se casar com uma moça rica e vai se afastar dos problemas da mãe. E aí temos a Isabel, né, que ela vai acabar quebrando as convenções da época, né, porque ela vai começar a namorar, ficar junto ali com um homem desquitado, né, isso vai criar um abismo entre a filha e a mãe, que não vai aceitar isso de jeito nenhum, porque a Lola, anos 20, anos 30, é uma mulher conservadora. Resumi o livro todo em poucas palavras, tá? Então o desfecho da Lola ela vai terminar sozinha em um pensionato de freira depois de ter vendido a casa da Avenida Angélica. E o último parágrafo desse livro é uma das coisas mais tristes que eu já li na literatura. Então esse foi o resumo do livro, só que assim, todo o lirismo da Maria José do Pré eu não consigo passar aqui para você. Então, por favor, leia. Porque este livro, se você não se identificar, não identificar alguém da sua família dentro desse livro aqui, não sei se isso é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. Mas enfim, eu identifiquei muito. E aí esse livro te pega mais, tá? Porque você vê todos os sacrifícios que as mulheres da nossa família fizeram. Bom, para analisar aí Éramos Seis a fundo, né, a gente precisa entender o conceito de realismo doméstico proposto pela Bianca Ribeiro, né, que a gente falou no começo lá, porque ela fez estudos sobre a obra da Dupré. Enquanto aí grandes escritores da geração de 30 focavam nas tensões das fazendas, né, nas grandes massas de trabalhadores, a Maria José Dupré decidiu colocar a lente dela para dentro das casas da classe média baixa de São Paulo. Então o realismo aqui do pré, né, da autora, ele é minucioso, ele é lento, ela registra queixas silenciosas ali, ela registra a resignação daquelas mulheres que estão presas, né, no ambiente do lar, assistindo o movimento da história, né, do Brasil passando pela janela, e elas estão lá na casa delas. Essa estética aí que a autora constrói dá um valor enorme ao objeto comum, né, ao dia a dia. Então tudo no livro tem um significado que prende a gente para essa realidade material. Então a casa é uma grande personagem, né? O mobiliário da sala é um personagem, a sala de jantar, o espelho onde a Isabel se admira. Tem os doces, né, as latas de goiabada que a avó enviava. Então, a casa na Avenida Angélica é uma extensão do próprio corpo da família. Tanto que, no final da obra, os trincos quebrados, ali, as janelas sem vidro, também podem representar a coisa física, né, e emocional da Lola, né? Ela tá esgotada, ela tá perdida. A mulher vê aquilo, né, aquela casa tão diferente, ela se sente ali esgotada, né, de tanto sacrifício que ela fez. A escrita da autora, né, muitas vezes é chamada de didática ou simples demais, mas na verdade é uma ferramenta muito precisa, né, porque é essa simplicidade que vai conseguir capturar a vida de quem normalmente não tem voz nos grandes livros de história, né? É muito difícil você escrever o simples, escrever o dia a dia, escrever o cotidiano. O cotidiano parece tão trivial, é muito difícil escrever o trivial. Esse livro aqui, pra mim, tem cheiro. Tem cheiro de café, tem cheiro da casa da minha avó, tem cheiro da casa da minha bisa, tem memórias. Eu começo a quase pegar nas memórias, assim. É um dos meus livros favoritos. E é interessante aqui a gente entender que o trabalho manual da Lola não era um passatempo, né? Era uma necessidade econômica dentro daquela família, né? Porque numa sociedade que barrava o acesso das mulheres ao espaço público e à educação profissional e ao mercado de trabalho, aliás, algo que vemos nos protestos ali da Isabel ao ser obrigada a cursar a escola normal, né? Inclusive como a própria autora, mas por causa de tudo isso, as mãos da matriarca da Lola eram a única ferramenta dela de intervenção no mundo, né? Então a Lola tecia tricô, né? Mas ela tecia também a rede de proteção que impedia aquela família de cair na miséria. O salário do marido do Júlio quase nunca dava, né, para as prestações da casa. E nem dava para o básico do dia, né? Chegando ao ponto ali de faltar dinheiro para uma simples escova de dente, né? E aí, as encomendas de tricô, né, eram o fundo de reserva ali da casa. Existe aqui também uma dimensão do tempo, né? Porque cada lã ali, cada carreira de lã representava, né,
o sono da dona Lola roubado de madrugada, então ela não dormia. Então, ao produzir agasalhos também para fora, ela garantia que os próprios filhos não passassem frio e que a família dela mantivesse também uma aparência de classe média digna, né, perante os vizinhos. Quer dizer, era uma luta também contra essa desigualdade social. E se o tricô era uma resistência constante, os doces ali eram quase uma metáfora, uma batalha interna contra a fome. Então a Lola trouxe ali de Tapetininga, né, da sua mãe Maria, né, e das suas tias, essa tradição rural de fazer doce, né, e a autora vai escrever isso com um realismo físico muito forte, né, porque você vai ver o suor no rosto, né, o calor ali sufocante do tacho, né, a Lola trabalhando por horas, fazendo aqueles doces, e aí ela sentia calor, sentia aquela pele queimada, né, então essas marcas no corpo da Lola são a prova da proletarização dela sem nenhum retorno, né, ela não tinha nenhum retorno, ela só queria manter aquela família unida. Enquanto isso, o Júlio se via como um funcionário de escritório, né, um funcionário ali que já trabalhava o dia todo, então ele não precisava fazer mais nada, como isso acontece até hoje. Se o Júlio era um funcionário do escritório, a Lola era uma operária braçal, né? Então as 6 latinhas de goiabada ou os figos cristalizados entregues no ponto exato eram as vitórias ali que afastavam aquela família do despejo, né? Porque se não fosse aquilo, eles não teriam condições de pagar a parcela da casa. E hoje, minha gente, a casa própria continua sendo um sonho distante para o brasileiro. Temos aí muitas políticas de habitação, mas ainda não é fácil. Então, quer dizer, sem encomendas, né, a privação batia ali na porta da dona Lola, dessa família, né? Então, esse trabalho também colocava a família em choque com a elite, né? O Júlio ficava indignado, né, com a demora dos parentes, né, ou clientes em pagar, né, dizendo que rico não gosta de pagar, chamava eles de caloteiro. Essa dinâmica aí vai mostrar que o esforço manual da Lola era muitas vezes humilhante, né? Era uma coisa entre a sobrevivência da família e o luxo das classes superiores. E lembrando que ela fazia também algumas encomendas para famílias ricas, ela tinha aquela tia rica também. Bom, a cidade de São Paulo não é só um fundo nessa história, tá? Porque ela é bem fundamental aí pra gente entender por que a Lola vai perdendo força no final. Por que é que a Lola vai se sentindo tão sozinha e ela estranha tudo? A narrativa vai acompanhar aí a transformação da Avenida Angélica, que vai deixar de ser uma zona quase bucólica, ali com carroça, com lampião, né? Para se tornar um centro urbano ali tomado por prédio, por bonde elétrico, por luzes, né, no poste, de luzes de neon. Essa modernização toda da cidade aí é um reflexo das relações humanas também dentro desse livro aqui. Aquele modelo, né, de convivência do início do século, né, onde as vizinhas trocavam bolo ali por cima do muro, né, que elas conversavam, tudo isso vai desaparecendo aos poucos. Então, para Lola, essa transição aí representa o fim de tudo, né, o fim do trabalho dela, manual, o fim do contato físico com as pessoas, o fim de fazer um doce, de tricotar. É o início do progresso, né? E você não consegue barrar o progresso. E o progresso, ele traz muitas coisas boas, mas ele também vai exigir uma abnegação sua. E aí, já, os filhos, né, especialmente o Julinho, representam esse novo, né? Então, o comércio rápido, as transações financeiras, o desapego aos lugares, o desapego às raízes. E aí, o ponto mais impactante aqui tá na coincidência bem trágica, né, do fim das utilidades da mão da Lola, né? E o isolamento dela no final. Então, quando ela é levada para aquele pensionato de freiras no desfecho do livro, ela perde de uma vez só todos os seus eixos, né? Então, no pensionato, ela não tem mais uma cozinha própria, né, para fazer os seus doces, nem uma família para quem ela pode tricotar. Para a mulher, né, daquela época, a identidade era realmente totalmente ligada ao serviço que ela fazia. Então, no momento que a Lola deixa de ser útil para essa manutenção financeira ou física dos filhos, ela perde a função na sociedade, né, ali dentro dessa estrutura. O fim da casa, né, na Avenida Angélica é, na verdade, o fim dos objetivos dela de vida, né, uma coisa muito triste, né, o isolamento em que ela termina os seus dias ali perdida entre lembranças, não é só um abandono da família, é um descarte, né, que ela tem que fazer de todo o modo de vida, né, que ela teve para deixar entrar a modernidade, a indústria. Quer dizer, todo o modelo que ela tinha de sociedade, de relação humana, né, se tornou obsoleto, né? Então a Dona Lola vai encerrar o livro
refletindo sobre a natureza do seu sacrifício, né. Então ela vai dizer, né, o que foi a vida em todos esses anos, né, sacrifício e devotamento, e se fosse preciso recomeçar novamente, ela faria tudo do mesmo modo como foi. Eu inclusive vou até ler o trecho aqui, porque eu quero fazer você chorar, e eu quero chorar também. Mas ela diz aqui, ó: "O céu está sombrio e escuro, cinzento escuro. O que foi da minha vida em todos esses anos? Sacrifício e devotamento. É como viver sempre numa tarde assim de chuva, pesada de tristezas. Mas não devo me lamentar. Se fosse preciso recomeçar novamente, novamente faria da minha vida a mesma que foi, de sacrifício e devotamento. Devo sentir-me feliz porque cada filho seguiu o caminho escolhido." E aí continua aqui: "No meu último aniversário, eu recebi um pacote de minha irmã Clotilde, vindo de Itapetininga. Abri com curiosidade. Havia ali uma caixinha de figos cristalizados, uma lata de goiabada em calda e um tijolo de pessegada. Apenas. Grossas gotas de chuva caem do céu sobre a terra, sobre as folhas das árvores e sobre os telhados. Cor de cinza, solidão." Ai, dona Lola. Bom, essa aceitação aqui dela é a marca final do realismo doméstico, né, da Maria José do Pré, né? Porque a Lola, ela não vai vencer o sistema, ela vai sobreviver até que as mãos dela percam a função e ela se aceite sozinha naquela solidão. Bom, a obra da Maria José do Pré é um testemunho ali sobre o funil que era a vida das mulheres naquela época, né? Quer dizer, ou você seguia o magistério, né, ser professor, como eu já comentei, ou se dedicava ao trabalho doméstico. Quando a Isabel protesta ali contra a escola normal, ela já enxerga o que as tias dela viviam, né? Quer dizer, a exaustão de uma profissão que exigia muito e valorizava pouco. Um exemplo marcante aqui é a tia Olga, né, que aparece no livro exausta por dar conta de 40 crianças sozinhas na escola. O trabalho manual da Lola, da Clotilde e da mãe, né, é descrito como uma herança da pobreza, né, algo marcado ali na pele pelas mãos calosas, né, pelo calor, pelas mãos grossas. Tem uma frase da mãe da Lola, né, que resume a consciência de classe que corre por baixo da história, né? "Como é triste a vida de pobre." É uma frase simples, mas que sintetiza tudo isso. Isso vai mostrar pra gente aí que Era Moisés não é só um romance sentimental, né? Não é só uma crônica da vida da mulher no Brasil, né, de uma família. Mesmo que elas tivessem ali aspirações de classe média, essa família era feita de trabalhadores braçais, né? E esses trabalhos eram feitos para sobrevivência, não para o luxo. E aí até os grandes marcos históricos, aí, como a Revolução Constitucionalista de 1932, são filtrados pelo que acontece dentro da casa ali na Avenida Angélica. Enquanto os filhos partiam, né, para o fronte, né, para as manifestações, as mulheres ficavam na retaguarda, né? Só para a gente lembrar aqui, a Revolução Constitucionalista de 1932 foi basicamente uma guerra interna no Brasil, né? Em 1930, o Getúlio Vargas chegou ao poder e cancelou a Constituição que existia, né, passando a governar com muito mais controle, né, sem eleições diretas, aquela coisa. Isso incomodou principalmente São Paulo, né, que queria uma nova Constituição, queria a volta de regras mais claras, ali, mais democráticas. Então, em 9 de julho de 1932, os paulistas pegaram em armas ali contra o governo. Então, durante cerca de 4 meses, São Paulo lutou praticamente sozinho para enfrentar tropas ali do governo federal e acabou sendo derrotado ali militarmente. Mas mesmo perdendo a guerra, eles conseguiram pressionar o governo, né? E o resultado disso foi que em 1934 o Brasil ganhou uma nova Constituição como eles queriam. Então, pensando nas mulheres desse período, elas transformavam o cotidiano, o ato de costurar, de cozinhar, em um apoio logístico, num consolo emocional para esses homens que estavam lutando na guerra. Essa participação nas sombras aí era o que mantinha as famílias, né, durante esses períodos de crise. A Maria José do Pré, ela tinha tanta consciência disso que ela dedicou esse livro a todas as mulheres que trabalham, né, dando um nome e uma dignidade a esse esforço doméstico que a história oficial costuma apagar. Veja a força disso. Dedicar um livro a todas as mulheres que trabalham.
Bom, como eu falei, Era Moisés é um dos meus livros favoritos, tá? Fico sempre muito emocionado aqui de falar dele. No fim das contas, é um livro sobre o tempo, sobre a perda, sobre a memória. É uma obra que dialoga muito com as mulheres da minha família e eu tenho certeza que dialoga com as mulheres de várias famílias, principalmente quem conviveu muito com uma avó, com uma bisavó. Isso aqui pega muito, é extremamente brasileiro. A obra da Maria José do Pré continua aí sendo bastante essencial, né? Porque vai capturar esse momento exato, né? Que o trabalho manual, esse trabalho da mulher brasileira do início do século XX colidiu, né? Com o avanço tecnológico, com a frieza da metrópole. Ou você não tem aí uma avó, né, uma bisavó, alguém que fale dos tempos, né, de como a gente conversava mais, né, de como no bairro tinham várias casas, né, com muros e você conversava. Hoje só tem prédio, hoje você não conhece mais ninguém, você não conhece seu vizinho de porta. O resultado de tudo isso, né, como eu li aqui, é um dos finais mais tristes, mas também um dos mais realistas da nossa literatura, eu acho, né, mas também é fundamental aí destacar que a Lola não é uma vítima, tá? Ela é uma combatente. Só que o problema é que as armas que ela usou, né, esse manual, esse cuidado com a família, tornou ela cega, né, diante das transformações sociais. Ela foi perdendo ali o bonde, e aí ela ficou sozinha. É uma obra que faz a gente muito pensar também nesse peso que a gente coloca nos filhos, né? Será que os filhos vão cuidar da gente, mesmo a gente tendo cuidado deles, né? Porque são outras pessoas, com outras dinâmicas, em outro período. E a Lola fica, de fato, sozinha. Então é uma coisa a se pensar. Especialmente a gente aí da geração 30 mais, 40 mais, que tá ali a geração sanduíche, né? Porque você tá fazendo a sua vida, mas os seus pais também estão vivendo, então você tem que cuidar da sua vida, cuidar dos seus filhos, cuidar dos seus pais, é babado. Mas eu acho aqui que o grande legado de Era Moisés é lembrar pra gente que por trás de cada objeto, né, de afeto, por trás de cada memória que a gente tem das nossas avós, né, das nossas mães, de cada café, de cada carinho, existiu ali uma mulher fazendo tudo isso enquanto o tempo passava, né, sem piedade, e fazia isso vendo o tempo passar e levar as suas memórias, assim, porque o tempo, de fato, ele não para e ele não tem, o tempo não é piedoso. Às vezes a gente vai nas casas das nossas mães, das nossas avós, seja lá quem for, com quem você tenha vivido, qual é a sua configuração de família, a gente vê alguns objetos ali, às vezes a gente admira, mas às vezes a gente acha aquilo uma bobagem, né? Pra que guarda aquilo? Eu não tô também incentivando o acúmulo, né? Mas às vezes aquilo tem uma história, tem uma memória não só afetiva, é algo que transporta a pessoa para esse tempo que não existe mais e não vai mais existir. Por mais que a gente tente recriar isso dentro da nostalgia, esse tempo não vai existir. Eu acho que Era Moisés faz a gente refletir muitas coisas, né? É o sacrifício da mulher, mas é também o quanto essa mãe bota o peso nos filhos, mas é também a questão do marido, que era péssimo, mas ele também estava sendo massacrado por outras coisas, e assim vai indo, e a gente vai falando de novo da abnegação, né, da mulher por causa do outro, né? Os homens não se abnegam de nada, tá certo? Abnegar? Tá certo. Discussão riquíssima. Se você não leu ainda Era Moisés, faça o favor. Às vezes, por ele estar na coleção Vagalume, as pessoas acham que ele é um livro menor. Isso aqui é um dos livros mais impressionantes que eu já li. Lindo, lindo. Isso é a terceira vez que eu leio esse livro e eu tenho certeza que eu vou ler de novo, porque é lindíssimo. Como eu vejo pessoas da minha família nesse livro aqui. Bom, é isso, tá? Amo esse livro, espero que você goste também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, deixar o seu like. Se você faz parte do meu Clube do Livro, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não é, fica aqui o convite, né, para você fazer parte do clube, ou para você se tornar membro do canal, que você recebe o vídeo da mesma forma. Mas se você entrar no clube, você vai receber muita coisa. Tem revista, tem vídeo exclusivo, você entra no nosso canal no WhatsApp, você fica conversando com todo mundo, enfim, a gente se encontra, não é live não, a gente se encontra e cada um fala ali o que quer, a hora que quer, a duração é 1 hora, a gente fica 3 horas, é uma maravilha, a gente sempre rende, fica aqui o meu convite. E se você não quiser fazer nada disso, deixa o seu like, seu comentário, deixa o seu hype, e a gente se vê no próximo vídeo. Um brinde!